Profetiza sobre a pessoa que está do seu lado. Profetiza a vida do Senhor. Aleluia. Seja profeta do Senhor nessa noite. Seja profeta do Senhor nesse lugar. Libera a palavra de vida sobre você, sobre a sua casa, sobre aquele que está do seu lado. Aleluia. Senhor, nós profetizamos vida do Senhor. Nós profetizamos a unção do Senhor nesse lugar. Nós profetizamos o rio do Senhor nesse lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Ramanassoia, Andaramanás. Mandarabarabassuri, Anderes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O trem tá funcionando? Tá? Não tô tendo retorno nenhum. Eu não tô tendo meu retorno, tá muito ruim. Amém, irmãos? Pois é, muito ruim, vou ficar rouquinha. Amém, irmãos? Eu profetizo sobre a sua vida, amém? A unção do Senhor, e eu sei que o rio do Senhor está nesse lugar, e eu sei que a unção de Deus, ela foi derramada aqui sobre nós, amém? E talvez a gente chegue aqui hoje e tá assim, meio cansados, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que nos renova, amém? E eu sei que hoje o Senhor, Ele tem renovo para as nossas vidas, amém? Só tá vocês dois aí, né, de pé, podem se assentar, eu ia pedir para vocês sentarem. E a unção de Deus, ela nos renova, né? E eu sei que eu estou vindo de uma jornada muito cansativa, e essa semana eu dei uma baqueada. E hoje eu acordei pela manhã e eu falei, Senhor, eu estou muito, muito cansada. E aquele cansaço, assim, que você pensa assim, eu não vou hoje conseguir nem levantar. Parece que toda a carga, assim, de todo o peso, de tudo que eu vinha fazendo, parece que veio tudo hoje, né, num dia só. E aí você pensa assim, hoje está difícil, né? Eu acordei, fiquei deitada ali alguns minutos e depois... E eu orei e falei, Senhor, mas o Senhor é Deus que renova. E passados assim, uns 5 minutos, eu levantei e senti realmente, literalmente, o renovo do Senhor. E aquele dia que eu achei que eu não conseguiria levantar da cama, foi um dia bem produtivo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e estou aqui. Amém? Glória a Deus. E às vezes a gente é pego de surpresas, né? Às vezes aquele dia que você pensa, hoje não vai, e vai. Se nós colocarmos na presença do Senhor, o Senhor nos renova, o Senhor nos levanta, literalmente o Senhor nos levanta. E para completar, é aquele dia que eu falo que tem uma coisa que me derruba, que é a garganta. E eu falei, eu acho que a garganta está começando a dar os primeiros sinais, né? E a sentir o corpo febril.
mas eu falei, nem a garganta hoje vai me derrubar. Não vai me derrubar, eu tenho muita coisa para fazer. E graças a Deus estou aqui de pé. Quase que eu liguei e falei, eu acho que hoje não vai dar não. Mas o Senhor me renovou, né? Louvado seja o Senhor por isso. E eu sei que hoje tem uma palavra do Senhor, né, para nós. É uma palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida. E eu sei que tem resposta do Senhor. Amém? E talvez alguns saíram de casa hoje, né, pensando assim, eu vou lá, né, eu vou naquele culto, eu vou ali naquela reunião, vou ver o que Deus tem para mim. Eu sei que às vezes alguns saem de casa assim, né, eu vou lá ver o que Deus tem para mim, né? Quando na verdade nós deveríamos sair dizendo assim, eu vou lá dar alguma coisa de mim para Deus. Vou lá dar um pedacinho do meu dia para o Senhor, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes nós vamos mesmo dizendo, eu vou lá ver o que o Senhor tem para mim nesse dia, né? Se o Senhor tem uma palavra para mim nesse dia, e eu sei que o Senhor tem, e o Senhor tem uma palavra para você, amém? Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Atos, e o livro de Atos nos fala, né, sobre a história dos apóstolos, daquilo que eles viveram, dos seus milagres, né, aquilo que eles experimentaram. E eu quero compartilhar hoje um milagre, né, vivido pelo apóstolo Paulo. E a história que eu quero ler, eu vou pedir para Verusca, lembrei, para Verusca, pega minha bolsa, por favor. Eu vou precisar do meu óculos, às vezes eu esqueço, aí quando eu olho aqui para a Bíblia, aí eu percebo que vai ser assim, obrigada, que vai ser muito difícil ler sem ele. E eu não vou fazer como meu esposo, que fica assim, sabe, lendo como uma criança que está sendo alfabetizada, por falta de os óculos. E pior de tudo, vocês acreditam que ele fez os óculos, mas ele se recusa a usar. Aí agora sim, meio que iluminou, sabe? Assim, a Bíblia ficou clarinha. E eu quero compartilhar um texto que chama muito minha atenção. E nesses dias eu tenho falado muito sobre o de repente, né? O de repente de Deus. Pode? O de repente, né? E muitas vezes nós estamos lendo um texto na Bíblia e nós nos deparamos, né? E de repente aconteceu alguma coisa. Quando eu compartilhei aqui no domingo pela manhã, quando os discípulos estavam ali reunidos, esperando o derramar do Espírito, né? E a palavra do Senhor diz que de repente veio, né? Como um vento, como um barulho, e de repente veio, né? Eles ficaram ali 12 dias esperando, e de repente veio, né? E às vezes, muitas vezes nós estamos lendo algo na Bíblia, e aí nós nos damos com essa palavra, e de repente, né? E aí parece que foi assim, né, num piscar de olhos, parece que foi, e nem sempre o de repente foi de repente, né? Houve uma preparação para o de repente, assim como o derramar do Espírito em Pentecoste, houve uma preparação para esse de repente acontecer, né? E esse texto que eu vou ler, que eu vou compartilhar, houve também uma preparação para que o de repente viesse, para que o de repente acontecesse. Mas todas as vezes que nós olhamos, que nós nos deparamos com o de repente de Deus, houve uma preparação para o de repente acontecer, para o de repente se mover, para o de repente vir, né? E isso dependeu de uma ação humana para que o de repente de Deus viesse. Eles não estavam parados, eles não estavam inertes, eles não estavam deitados, eles não estavam dormindo, eles estavam agindo, eles estavam fazendo, eles estavam buscando, e o de repente veio.
Então, às vezes, nós queremos que o de repente na nossa vida aconteça. Às vezes, nós buscamos que algo na nossa vida aconteça de repente, mas nós estamos simplesmente braços cruzados esperando que o de repente aconteça. Mas ele não vai acontecer. O de repente virá quando nós estivermos agindo, quando nós estivermos nos movendo, quando nós estivermos fazendo. Então, veja o que aconteceu nessa história. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 16, eu quero ler a partir do... eu não vou ler muito, eu quero ler a partir do 19, e diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém. Glória a Deus. Então, essa história, se você for ler desde o início do capítulo 16, você vai ver que eles chegaram aqui nessa cidade, na cidade de Filipos, e foi uma ordem dada por Deus. Numa visão, o Espírito de Deus ordenou que Paulo fosse para Macedônia, né? Ele estava numa outra direção e o Senhor ordenou que ele fosse para essa cidade. Deus tinha um propósito aqui. E quando a gente começa a ler e parece que de repente parece que estava tudo fora do lugar, parece que estava tudo dando errado, né? Se você fosse olhar pela lógica humana, você poderia pensar assim: não estava na direção de Deus, essa visão não foi de Deus, né? Paulo tem uma visão e ele fala: olha, nós vamos mudar o rumo, né, da viagem, porque eu tive uma visão onde eu vi um cidadão macedônio e ele me disse que precisava que eu fosse para lá. E aí de repente você pensa: essa visão não era de Deus, né? Porque ele vai para lá e aconteceu isso. Mas quando a gente pega todo o capítulo 16, se você ler todo o capítulo do início até o final dele, aí você vai entender o porquê ele precisava estar ali e qual era o propósito de Paulo e Silas estarem. E logo no início a gente vai começar a entender porque Deus havia conduzido eles para lá, né? A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam ali e ali eles encontram um grupo de mulheres, né, onde eles se unem a elas para orarem. Então ali não tinha sinagoga, então por isso a palavra do Senhor diz que eles estavam indo orar. Provavelmente era na beira do rio, então porque não tinha um lugar exclusivo para oração, porque não tinha judeu suficiente para formar uma sinagoga, então havia só mulheres que oravam ali. Então Paulo se une a essas mulheres para oração e eles ficam alguns dias ali fazendo isso. Todos os dias eles iam para essas mulheres orar. E acontece que uma dessas mulheres vem a
a se converter, a aceitar Jesus, que é Lídia. E aí depois você vai ler a importância dessa mulher para a igreja, né? Então, aí Paulo vem e ganha essa mulher para o Senhor. Ele vai, prega o evangelho, e essa mulher se converte e batiza. E ela quer batizar, e batiza ela e toda a sua casa. E a primeira coisa que acontece aqui, de extraordinário, é o batismo de Lídia. Então ele ganha Lídia, que é uma mulher ali provavelmente de uma influência muito grande na cidade, é uma empresária, e ele ganha ela para o Senhor. E algo começou a acontecer ali. Ele ganha essa mulher vai ser importantíssima no ministério de Paulo. Depois, se você for ler, ele vai citar ela em alguns momentos, e ele ganha ela para o Senhor. Aí ele vai continuar, só que a palavra do Senhor diz que quando ele ia se juntar a essas mulheres para orar, todos os dias quando ele ia, uma moça saía ao encontro deles, e ela ia andando atrás deles, e ela era possuída de um espírito imundo de adivinhação. Então todas as vezes que eles passavam, ela ia gritando, falando: esses são homens de Deus, né? São santos homens de Deus. Todo dia ela ia profetizando aquilo ali. Na verdade, o que ela falava não tinha nada de errado. Na verdade, era correto, eles eram santos e eram homens de Deus. Mas ele sabia que o espírito que falava na boca daquela mulher não era o Espírito Santo de Deus, mas era um demônio, né? E Paulo se incomodava com aquilo. E passou um dia, ela falou, segundo e tal. Aí chegou um dia que Paulo se incomodou. Se incomodou não só pelo que essa mulher falava, mas Paulo se incomodou por quem falava na boca daquela mulher. E aí ele não pôde deixar que aquilo acontecesse. E a palavra de Deus diz que ele vai e repreende aquele demônio. Ele vai e expulsa o demônio que havia sobre aquela jovem. E aquela jovem é liberta. Só que quando ele faz isso, aí ele causa um alvoroço na cidade. Por quê? Porque muitos homens na cidade ganhavam dinheiro com ela. Porque ela era usada no espírito de adivinhação, e naquela época as pessoas davam muito valor a isso, né? O povo ia atrás para ouvir o espírito de adivinhação, e eles pagavam ela por hora, e eles lucravam em cima dela. E aí, quando Paulo liberta aquela mulher, ele fala: a nossa fonte de lucro foi segurar abaixo, né? Então eles ficam com muita raiva de Paulo, eles pegam Paulo, reúnem Paulo, levam Paulo para a praça da cidade, e Silas também, tira as roupas dele. Então começa aqui, parece que está dando errado, né? Aí eles envergonham eles, então tiram as suas roupas, espancam eles, e eles açoitam eles severamente, né? Ao ponto das costas de Paulo ficar em carne viva. E eles pegam eles, levam para a prisão, e chega ali e fala: deixa eles em prisão máxima aqui, né? Guarda esses homens. O carcereiro pega e coloca ele na prisão interior, que era aquela prisão que era interna, era subterrânea. Era uma prisão que não tinha luz, né? Que não tinha acesso, né, à visitação. Era uma prisão bem escondida, né? Era como uma espécie de um calabouço. E Paulo e Silas foram colocados lá. E aí eles colocam ainda as correntes nos seus pés. Então era uma prisão máxima mesmo. E ele deixa os dois ali. E ele está em paz, né? Eles estão bem guardados. E aí Paulo fica ali. Mas aí a palavra do Senhor diz que quando eles libertam aquela jovem, eles estavam indo orar, né? Eles estavam indo a caminho da oração. E eles não desistem do propósito deles. Eles estavam indo orar, eles estavam indo adorar. E eles resolvem fazer isso ali mesmo. E eles começam a adorar, eles começam a orar ali mesmo, naquele lugar. E aí é quando, eu disse, é quando nesse momento, açoitados, nus, naquela prisão, eles decidem continuar aquilo que eles foram chamados, que eles estavam designados com o propósito de fazer, que era orar. E eles começam a orar, e eles começam a adorar. E naquele momento, a palavra de Deus diz que todos ouviam, os outros presos também ouviam eles adorarem. E eles não estavam orando mesmo, estavam louvando baixinho. Toda a prisão estava ouvindo os cânticos que eles estavam cantando ali, naquela prisão. E de repente, né, fala que meia-noite, de repente veio como um terremoto, e abalou as estruturas daquela prisão. E é interessante porque fala que abalou o alicerce da prisão.
Então, estremeceu tudo ali. E todas as correntes que prendiam os pés deles foram despedaçadas e eles ficaram livres. E todas as cadeias que prendiam os outros também se quebraram. Então, todas as portas se abriram. Então, ninguém ali mais estava preso. Então, estava todo mundo livre, mas ninguém foi embora. E é interessante porque estava todo mundo preso, uma prisão de segurança máxima, e de repente acontece algo extraordinário, todas as portas se abrem. Então era para todo mundo sair correndo, dizendo: é a oportunidade, vamos embora, porque podemos não ter outra, vamos embora. Mas todo mundo permanece, todas as portas abertas, mas todo mundo estava ali. Aí quando o carcereiro vê aquela cena, ele estava dormindo quando acordou com o terremoto, e ele pensa, tudo aberto, ele pensa, todos fugiram. É óbvio, todos fugiram. E se ele era o responsável por aqueles presos, ele pagaria com a própria vida, era assim que funcionava. Ele disse: eu não vou esperar que alguém me mate, e ele mesmo está pronto para tirar sua vida. Quando ele pega a espada para tirar sua vida, Paulo, então, diz: ei, espere, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aí eu penso que ele se surpreende com essa notícia: ninguém fugiu, estamos todos aqui, todos aqui. Então o milagre começou a acontecer, na verdade, antes do de repente de Deus. O milagre começou a acontecer no coração de Paulo e de Silas. O milagre começou a fluir do coração desses dois homens. Esses dois homens começaram a gerar o milagre que veio acontecer agora. Porque dois homens extremamente machucados, açoitados, começam a adorar o Senhor. Dois homens extremamente feridos, que tinham todas as razões para desistir do seu propósito, para pelo menos pensar, para pelo menos questionar o seu propósito, para pelo menos questionar o seu chamado, de dizer: espera aí, Deus, que latada é essa? O Senhor me mandou para cá, para passar por isso aqui. Então era para, no mínimo, haver um questionamento, mas não se fala em questionamento, não se fala de desistência, mas se fala em propósito. Se fala em propósito. Dois homens que não desistiram do seu propósito. Dois homens que permaneceram no propósito. No propósito de entenderem por que estavam ali. Dois homens que permaneceram na fé, de entenderem o Deus que servia, de entenderem que o chamado pelo qual eles haviam sido designados. Dois homens que permaneceram adorando, mesmo diante do caos, mesmo diante da humilhação, mesmo diante da dor, mesmo diante das feridas, eles decidiram permanecer no propósito. Dois homens que decidiram que o propósito pelo qual eles haviam sido chamados era muito maior do que a reputação deles, porque a reputação deles tinha ido a zero. Aqueles dois homens chegaram ali, dois cidadãos romanos, que tinham sido despidos na frente da cidade inteira, em praça pública, e sido açoitados, até serem arrastados para a prisão e lançados no pior lugar da prisão, onde eram lançados os piores prisioneiros. Mas esses dois homens decidiram que o propósito pelo qual eles haviam sido chamados era maior do que a reputação deles. E eles entendiam que o chamado deles, o motivo pelo qual eles estavam ali, ainda não tinha sido frustrado. E se o Senhor havia levado eles para ali, para aquela cidade, o propósito de Deus havia de ser cumprido. Que fosse com eles dentro da prisão. E por conta disso eles começaram a adorar o Senhor.
Talvez eles não entendessem quem era o cidadão macedônio que Paulo havia visto em sua visão, dizendo: nós precisamos de que vocês venham para cá. E por esse motivo ele louvava, por esse motivo ele adorava na prisão. E a palavra do Senhor diz que ele faz isso. E quando acontece, quando vem o de repente de Deus, e quando vem o terremoto de Deus, e quando Deus abala as estruturas, os alicerces da prisão, então todas as cadeias se rompem, e mesmo assim os presos permanecem ali, porque os presos não conseguiam entender como é que dois homens feridos daquele jeito estavam ali e cantavam e adoravam ao Senhor. Então, para aqueles presos, era melhor permanecerem ali e terem um entendimento do que é que acontecia na vida daqueles homens, do que saírem dali sem terem um entendimento do propósito pelo qual aqueles homens estavam ali. Entendem o que eu digo? Muitas vezes é melhor estar num lugar de dor e de sofrimento, mas entendendo o propósito pelo qual nós fomos chamados, do que estarmos num lugar de lazer, num lugar de tranquilidade, num lugar de felicidade, sem entendermos o propósito pelo qual Deus nos chamou. Porque era muito fácil que todos corressem dali, mas sem entender, sem ter um entendimento. Mas aqueles homens foram impactados pela vida de Paulo e de Silas, e eles permaneceram ali para ouvir o que aconteceu, o que aqueles homens tinham de diferente, que faziam com que eles, mesmo naquela situação, continuassem adorando ao Senhor. E é interessante, continua a sucessão de milagres. Deus abala as estruturas. Imagine como era, irmão Jaime é construtor, imagina como eram os alicerces de uma prisão romana, uma prisão máxima. Derrubar paredes talvez fosse fácil, mas mexer com os alicerces, e a palavra do Senhor é clara, é objetiva em todas as traduções, diz: e veio um terremoto e abalou as estruturas, os alicerces. Não foram as paredes, não foram os telhados. Deus abalou os alicerces da prisão. Deus estava dizendo: isso aqui que eu fiz não foi obra de homem, isso aqui que eu fiz não foi qualquer um, não é qualquer um que faz. Eu abalei as estruturas, eu abalei aquilo que ninguém pode fazer, eu abalei os alicerces. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu coloquei abaixo o que vocês imaginaram que ninguém faria. Eu abalei aquilo que vocês acreditavam que era inabalável. E as cadeias se abrem, e eles permanecem lá, porque o propósito não havia sido se cumprido. E o carcereiro então grita, querendo tirar sua vida. Aí vem esse milagre extraordinário. Aí sim, cumpre-se o propósito pelo qual Paulo e Silas entrou em Filipos. Aí ele vem, e a palavra do Senhor diz que quando ele percebe que eles estão ali, ele então entra na prisão, entra onde Paulo e Silas estão, e ele, prostrando, faz uma pergunta para aqueles dois homens. Ele podia perguntar tanta coisa: como é que vocês estão aqui? Por que é que vocês estão aqui? Quem fez isso? Mas a palavra do Senhor diz que uma só pergunta ele faz: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Tudo aquilo que aconteceu mexeu não só com os alicerces da prisão, mas mexeu com as estruturas do carcereiro. Abalou as estruturas do carcereiro, e ele entendeu que precisava daquele que abalou os alicerces daquele lugar. E ele diz: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E a palavra do Senhor diz que ele
naquela mesma noite, tirando Paulo e Silas da prisão, levou-os para a tua casa, curou-lhe as feridas, preparou-lhe um banquete e serviu aqueles 2 homens. E eles comeram, e toda a sua família se renderam ao Senhor. Aqui se cumpriu o propósito pelo qual o Senhor levou Paulo e Silas a Filipos. E aí parece que a história se termina. E Paulo poderia dizer assim: foi para isso que o Senhor me trouxe. E eles poderiam sair dali louvando ao Senhor e dizendo: viemos, cumprimos o propósito do Senhor. Fomos açoitados, passamos quase uma noite na prisão, mas valeu a pena, porque vidas se renderam ao Senhor. Então, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, cumpriu-se o propósito. Amém? Amém? Mas não para por aí. Não para por aí. Quando você vai lá, em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, é a carta onde Paulo vai demonstrar sua maior gratidão. Sabe quem mais sustentou o ministério de Paulo? O carcereiro, Lídia, essas pessoas. Aqui nasceu a igreja de Filipos. Aqui é o fundamento da igreja de Filipos. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer: como sou grato, como tenho gratidão, como tenho amor no meu coração por vocês, como vocês me têm sido caros, como vocês me têm sido amigos. Eles sustentavam o ministério de Paulo com suas ofertas, verdadeiramente amavam o ministério de Paulo e sustentaram o ministério de Paulo até que Paulo morresse. E quando a gente olha e a gente pensa no início, com a humilhação de Paulo em praça pública, você pensa o propósito, você pensa e questiona, mas em tudo havia um propósito. Era necessário que Paulo e Silas entrassem na prisão, porque se eles não entrassem na prisão, eles não teriam acesso ao carcereiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não pegou, se eles não entrassem na prisão, eles não teriam acesso ao carcereiro. Às vezes Deus nos coloca em prisões, às vezes Deus nos coloca em lugares que nós não queremos estar, porque tem pessoas lá que nós precisamos ter acesso. E nós só vamos ter acesso a elas naquele lugar. Naquele lugar. E às vezes nós questionamos ao Senhor. E nós dizemos: por que nós estamos aqui? E o Senhor está dizendo: porque tem pessoas aí que eu preciso acessar. E eu vou acessar através da sua vida. Eu vou acessar através de você. E é por isso que eu preciso que você esteja aí. E às vezes você pensa: não é justo. Não é justo. O meu e o seu propósito precisa ser maior. Maior do que a nossa reputação, maior do que a nossa vida. O nosso propósito precisa ser maior. Fazer a vontade do Senhor precisa arder em nós, ao ponto de entendermos os lugares onde nós muitas vezes não desejamos estar, mas precisamos entender que é necessário, que se faz necessário para alcançarmos, para acessarmos pessoas que precisam ouvir de Deus, que precisam ouvir do amor de Deus. Então Deus vai nos colocar nesses lugares, Deus vai nos levar nesses lugares. Irmãos, nós temos aqui na igreja um exemplo. A Sara Dalila,
conheceu o Lucas, que bênção, o Lucas é uma bênção. Eu falo para ela, o Lucas é um amor. A gente foi no encontro, eu falava para ela lá, Sara, o Lucas é apaixonante. E ela conheceu o Lucas aonde? Vocês sabem? Por quê? E o carro dela foi roubado. Então ela poderia questionar, meu carro, Deus permitiu que meu carro fosse roubado. Por quê? Porque o Senhor queria que ela acessasse. Então às vezes tem pessoas em lugares que nós não queríamos estar. Mas tem pessoas lá que Deus quer que nós acessamos. Então nós vamos estar lá, nesses lugares. E tem pessoas extraordinárias nesses lugares. Tem pessoas extraordinárias em lugares horríveis, que Deus quer que nós estejamos para nós tirá-los de lá, para nós acessá-los eles lá, para nós dizermos, tem uma palavra de Deus para você, para eles olharem para nós e dizer o que eu devo fazer para ser salvo, porque foi essa a palavra do carcereiro para Paulo, que eu devo fazer para ser salvo. O Senhor quer nos levar em lugares onde as pessoas vão dizer para nós o que eu devo fazer para ser salvo. E às vezes esses lugares não são tão agradáveis. Não são tão agradáveis. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho lá no grupo do meu condomínio. O grupo do meu condomínio, gente, é uma bênção. Eu fico olhando lá, às vezes o Ricardo fala, sai desse grupo, não tem lógica um grupo desse, porque é um grupo que tem de tudo que vocês puderem imaginar. Eu falo, mas é um grupo diversificado, eu me divirto. Tem testemunho, tem música, tem gente, lá é uma verdadeira OLX. Vende-se carro, vende-se móveis, vende de tudo lá, vende casa. E aí cada dia é uma coisa nova. Tem testemunho, né? E eu fico lá vendo, né? Participando. Aí hoje eu estava lá, esses dias eu estava lá e tinha um testemunho de uma mulher lá falando que ela teve câncer. E ela é uma história lá no condomínio, ela é uma graça, porque ela teve câncer e ela raspou a cabeça e ela é muito alto astral, e ela andava lá no condomínio, fazia suas caminhadas, né? E toda alta astral, e ela falava assim, não, esse câncer, eu sou muito maior, Deus é muito maior do que... E ela brincava com a situação toda. E ela foi curada. O Senhor curou e ela está uma bênção lá, e ela dá testemunhos assim. E ela fala que um dia, ela fala, gente, em tudo Deus tem um propósito. Ela fala que muitas vezes eu chegava lá para fazer aqui, ela teve câncer de mama, ela fala, eu chegava lá para fazer aqui. E eu chegava lá com a minha cabeça raspadinha, mas eu chegava lá maquiadinha, bonitinha, e aí tinha as mulheres lá assim, desejando a morte, né? Aí ela disse que olhava, aí as mulheres... Aí disse que um dia uma mulher falou para ela assim, nossa, mas você vem para cá, nem parece que você está vindo para uma quimio. Você está assim, toda arrumada, né? Toda arrumada. Aí ela disse que, falou assim para ela, é porque o Deus que habita em mim, Ele me faz todos os dias levantar da cama, me renova, e eu olho no espelho e eu falo, eu sou linda, eu sou filha do rei, e eu tomo meu banho, e eu faço a minha maquiagem, e ainda eu falo assim, nesse calor eu falo assim, ainda bem que não tem cabelo, eu estou fresquinha, e vou. Aí ela disse que as mulheres começaram a olhar para ela, e ela disse, vocês não têm noção do quantas mulheres eu impactei, com a minha alegria, só com a minha alegria. Elas diziam, o que você tem? Eu falava, Jesus. Jesus. Então, eu ouvindo esses dias ela contar, e eu fiquei pensando, Deus colocou ela naquele lugar para ela acessar essas pessoas, né? E ela falou, fiz amizades lá. E as coisas são tão assim, né, que eu falei esses dias com a Rebeca, a filha dela agora está com câncer, o mesmo que ela. E aí ela fica assim, do mesmo jeito que eu venci, ela também vai vencer. E eu fico assim, pensando, né,
Vamos orar pela filha dela também, né? Ser curada. A filha dela ainda é mais jovem que ela. E ela está alta astral, confiante no Senhor. E eu fico olhando para o testemunho dela, mas a Rebeca comenta, ela é aluna da Rebeca, inclusive. Eu falo, Rebeca, ela é uma guerreira, né? E a filha dela está lá tentando ir no mesmo passos que ela. E às vezes a gente não entende. Tem gente que começa a questionar, né? Por que eu estou assim? Por que eu estou aqui? Né? E ela entendeu que havia um propósito ali. E ela usou aquilo a seu favor. E ela disse, como eu pude tocar o coração de mulheres ali. E alegrar o dia de mulheres ali. Ela falou, eu levava lanchinho para elas. E eu alegrava o dia delas. Sabe? Então, às vezes Deus nos coloca em lugares que nós muitas vezes ficamos questionando por que nós estamos aqui. Por quê? Comece a pensar sobre o porquê você está, onde você está. E Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Comece a acessar o coração das pessoas que estão à sua volta. Sabe? Nós somos as pessoas que o Senhor quer usar. Nós somos as pessoas que o Senhor quer usar. Nós precisamos agir. Nós vamos continuar o nosso propósito. Não interessa se está bom ou se está ruim. Nós precisamos aprender com Paulo e Silas. Eles continuaram o propósito. Açoitados, com dor, na prisão, mas nós viemos aqui por um propósito. Nós vamos continuar o nosso propósito. Então que nós continuemos o nosso propósito. Tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua. Tem uma missão para nós cumprirmos. E que nós possamos cumpri-la. Que nós possamos todos os dias levantarmos da nossa cama. Sabe? Como eu fiz hoje, eu disse, Senhor, tem uma missão hoje para mim. Eu preciso cumpri-la. Então, eu me levantei. Falei, eu vou me levantar. Vou fazer uma dancinha. Eu e meu cachorro. E ele já fica assim agitado quando eu faço isso. Ele já pensa, hoje o dia vai ser corrido. E a gente levantou, eu falei, hoje nós vamos levantar, que nós temos um dia corrido. E é interessante que quando eu faço isso, até ele já fica agitado. Se eu ficar preguiçosa, ele fica. Mas se eu levantar e falar para ele, hoje, meu amor, nosso dia vai ser corrido. E aí ele já fica alegre. E aí assim, a gente vai contagiando aqueles que estão à nossa volta. Desde o nosso cachorro, né? Os nossos vizinhos, e a gente vai saindo por aí, contagiando as pessoas. Então, que nós possamos fazer isso. Vamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Amém? Vamos nos colocar de pé. E eu queria chamar o Cleumir aqui. Nós vamos encerrar com o louvor mais uma vez. E eu queria que você saísse daqui nessa noite fazendo essa reflexão. Eu não sei o lugar que você está. Eu não falo só do lugar físico onde você está, mas que você possa fazer uma análise do lugar onde você está. Qual a forma que você está? Talvez você tenha estado abatido, talvez você tenha estado ansioso, talvez você tenha estado nervoso, talvez você tenha estado depressivo. Eu não sei em qual lugar que você está, mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite. Assim diz o Senhor, esse lugar que você está, você pode acessar o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você pode acessar o Espírito Santo de Deus. Você pode adorar Ele, você pode orar, você pode louvar, você pode dizer, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Você pode levantar as suas mãos e você pode adorar. Seja a situação que você estiver. E a palavra do Senhor, ela nos garante que Ele virá. Ele virá. E quando você menos esperar, o de repente de Deus é isso, é quando a gente menos espera. E de repente Ele virá. Ele vai vir. Sabe, Ele vai abalar as estruturas que precisarem ser abaladas. Ele vai abrir as portas que precisarem ser abertas.
Ele vai quebrar as cadeias que precisarem ser quebradas. Ele vai providenciar aquilo que precisa ser providenciado na sua vida, para que você seja livre, para que você cumpra o seu propósito. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas você precisa agir. Você não pode estar parado. Você não pode estar adormecido. Você não pode estar de braços cruzados, dizendo eu quero que o de repente de Deus aconteça. Para o de repente de Deus acontecer, nós precisamos estar em ação. Nós precisamos estar fazendo. Nós precisamos estar buscando. Nós precisamos estar crendo. É assim que as coisas vão acontecer. É assim que as coisas vão acontecer na nossa vida. É assim que os terremotos de Deus na nossa vida virão e abalarão as estruturas que precisam ser abaladas, sejam externas ou internas, elas serão abaladas e nós receberemos aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, adore o Senhor mais uma vez. Busque ao Senhor nessa noite. Peça a Ele que te fortaleça. Peça a Ele que te sustente, para que você permaneça no propósito, para que você não desista daquilo que Ele tem para você. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para um propósito, para uma missão que você possa cumprir. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos sustentar, que nós possamos continuar, que nós possamos avançar, que nós não venhamos desistir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que nós não venhamos parar, ó Deus, mas que nós possamos avançar, que nós possamos, ó Deus, continuar, Pai, que nós possamos continuar adorando, exaltando, louvando o nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos, ó Deus, nós cremos que o Senhor virá, nós cremos, ó Deus, nós cremos que o Senhor abalará as estruturas externas, internas, as estruturas interior de cada um de nós, que o Senhor mudará, que o Senhor romperá cadeias, em nome de Jesus, e nós seremos tocados, e circunstâncias serão mudadas, vidas serão transformadas, e o propósito do Senhor será cumprido em nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu libero, Pai, uma palavra profética do Senhor nessa noite, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo. Portas serão abertas nessa noite. Eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus que tudo aquilo que impede, que tem impedido vidas aqui de romper, de avançar, será quebrado em nome de Jesus. Será destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus que o de repente do Senhor virá sobre vidas aqui nessa noite, e milagres acontecerão, bênçãos serão derramadas sobre vidas, sobre casas, sobre lares, sobre famílias aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu libero a palavra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu profetizo a bênção do Senhor, a unção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor possa ser derramada sobre cada vida, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há limite, eu tudo posso.
em alguns lugares. Às vezes nós não sabemos porquê, mas eu quero dizer uma coisa: quando somos guiados pelo Espírito de Deus, nós sempre vamos estar no lugar certo e na hora certa. Amém? Às vezes são lugares, em algumas vezes, nós não queremos estar. Paulo certamente não queria estar na prisão, ainda mais sob açoites. Mas havia eternidades ali que dependia dele estar. A eternidade de uma família inteira. E sabe lá quantas pessoas se converteram depois com a conversão do carcereiro de Filipos? Certamente outras pessoas. Deus nos leva aonde precisamos estar. Às vezes não é onde queremos estar, mas é onde precisamos. E sempre que Deus nos leva, Deus vai fazer algo especial. E Deus vai fazer algo especial. Vai ter um culto como esse, no meio de semana. Eu vi a Rosângela pela primeira vez na igreja. Tenho certeza absoluta que se eu não tivesse aquele culto, ela nunca mais teria voltado naquela igreja. Eu não teria conhecido. Não teria conhecido. E conversar com ela, ela diz: aqui é longe. Eu venho sozinho. Moro na casa dos tios. Ninguém vai vir. Não tem problema. Eu passo lá e te trago. E já fui levado. Naquela mesma noite eu já fui levado na casa da tia dela. Me apresentei e disse: não se preocupe, eu passo aqui todos os sábados. Leva ela para a igreja, leva no domingo. E trago de volta. Sabe, queridos? É assim. Aquele dia, o Espírito de Deus nos leva aonde precisamos estar. E aonde será, pensam, né, aquilo que vai cumprir as nossas vidas. Então, se você está aqui nessa noite, certamente, o Espírito de Deus já realizou coisas aqui na sua vida nessa noite. Amém? Vamos receber de Deus. Deus possa te abençoar todos os dias. Você possa orar e dizer: Deus, me leve aonde eu preciso estar. Me conduza. E tira meus pés daquele lugar que eu não posso estar, que eu não devo estar. Amém? Vamos orar, vamos encerrar. Quero dizer a você que está aqui nessa noite, certamente, a sua vinda aqui nessa noite fez diferença na sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Nós te glorificamos e bendizemos o teu nome. Que a tua graça, que o temor do Senhor, que a alegria do Espírito do Senhor esteja no coração deste teu filho, desta tua filha hoje, para a glória do nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor, que as comunhões, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amanhã temos aqui às 16 horas um culto, né? Apóstolo Carlos. Temos trabalho de jovens no sábado, às 9h30. 8h30 temos café da manhã e às 9 horas temos a escola bíblica dominical no domingo. 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.